Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez, pela bondade, pela misericórdia de Deus, para juntos darmos sequência a essa série de estudos da, da Escola Bíblica Dominical, a EBD, segundo trimestre de 2021, que tem por título Os Atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus. O autor ou comentarista dessa lição é o pastor Valdir Alves de Oliveira. E hoje vamos estar estudando a lição 3, o Deus Criador. Essa lição ela é maravilhosa porque ela nos leva a um entendimento acerca da criação. Nós temos aí várias linhas de pensamento, de raciocínio, concernente à criação do mundo, vamos dizer assim, né? Aí uns falam que foi uma grande explosão, foi o Big Bang, outros dizem que a natureza simplesmente surgiu do nada, que todos os animais e todos os seres vivos que existem na Terra saiu da água e por aí vai. E aí nós vamos ver através dessa série de estudos, essas 13 aulas, que nós temos, através da palavra de Deus, a resposta para toda e qualquer pergunta. Então, nós temos aqui, por exemplo, o textuário que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio. Nós tivemos a oportunidade de ver, nós sabemos que Deus ele é antes da eternidade. Né? Antes que a eternidade tivesse surgido, Deus já existia. Então, nós vemos que todas as coisas, tudo que existe no cosmos, por que não dizer em todo o universo, e no planeta Terra, em outros planetas que existam por aí, tudo foi criado por Deus, para a sua glória. Então nós temos aqui a verdade aplicada que fala: Deus trouxe à existência o que antes não existia. Criou e tem o controle de toda a sua criação. Então nada, absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus. É claro que existe aí os acidentes, né? Muitas coisas, quando nós falamos de criatura, né? Do ser humano principalmente, nós vemos aí que por conta do desenfreamento, da desobediência, muitas coisas acontecem e eu tenho a convicção de que Deus não tinha programado nada daquilo. A pessoa, muitas das vezes, ele antecipa os fatos. Mas quando nós falamos da natureza, quando nós falamos da criação, então nós estamos vendo Deus trabalhando e tendo o controle. Embora que, por outro lado, o homem é como uma praga, né? no sentido de destruição das coisas. Né? Então nós vemos o homem destruindo a natureza, né? Acabando com a fauna, com a flora, e nós vemos aí todos essas catástrofes acontecendo no mundo, no planeta Terra, né? E isso aí tem a mão do homem. Mas quando Deus criou o universo, quando Deus criou o mundo, ele criou perfeito. Ele colocou o homem para administrar o mundo, né? Dentro de uma condição perfeita. Mas o homem, com o passar dos anos, dos séculos, o homem vem destruindo gradativamente toda a natureza, todas as coisas. E não é uma novidade, nem é surpresa para ninguém, que a própria ciência sabe que uma hora o planeta vai morrer. E não é à toa que já existe aí estudos e pesquisas científicas no sentido de achar algum planeta, né, em outra galáxia que tenha condições de ser habitável. Por que eles estariam fazendo isso? Porque eles estão vendo que esse planeta está agonizando. Eles estão vendo que o planeta está morrendo a cada dia. E, por outro lado, a população mundial em 30 anos vai praticamente triplicar do que é hoje. E aí, aonde conseguir alimento e muitas coisas que são essenciais para a vida,
se eles continuar degradando o planeta. Então, quer dizer, é complicado quando a gente olha para a Bíblia e olha para o que acontece na atualidade, através da ciência, através das informações, a gente passa a perceber que nós estamos indo numa rota de colisão. É claro que Deus tem o controle de toda a situação, e tanto tem o controle da situação que nós, os salvos, estamos aguardando novos céus e nova terra, aonde habita a justiça, e sabemos que em breve Jesus Cristo estará retornando para buscar o seu povo. Agora, por outro lado, mesmo que encontre um outro planeta que possa ser habitável, é tão longe de nós, é tão longe que talvez seja impossível sair alguém daqui para poder habitar num planeta desse, devido à distância que existe em anos-luz do planeta Terra e esse planeta que porventura venha a ser descoberto. Mas vamos aos objetivos da nossa lição hoje. Falar sobre a criação dos céus e da terra é o primeiro ponto. O segundo ponto é ensinar sobre a criação do homem e da mulher. E o terceiro ponto, mostrar os propósitos da criação de Deus. Então, nós temos aqui os objetivos. O tema desta lição é o Deus Criador. O Deus Criador faz com que o homem tenha domínio sobre todas as obras das suas mãos. Deus dotou o homem de inteligência para governar sobre a sua criação. O Senhor é admirável e o seu nome é sobre toda a terra. Então, nós vemos que Deus cria o homem para que dominasse sobre toda a criação que Deus tinha criado. Dominasse os animais e todas as coisas, e que se multiplicasse e enchesse a terra. Por que Deus, ele resolve criar o homem? Porque Deus tinha e tem prazer em ter comunhão com o homem. Por isso, Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Deus é espírito. Mas ele, como espírito, ele tinha uma noção e tem uma noção de como ele é. Então, ele transfere para o homem essa imagem. Alguém que ele pudesse estar se comunicando diariamente, e é o que acontece quando você lê ali o Gênesis. Todos os dias, na viração do dia, Deus procurava Adão para conversar, saber como foi o seu dia. Então, Deus tinha prazer de ouvir Adão, e tinha prazer em estar na companhia de Adão. E da mesma forma, Adão tinha prazer em ouvir Deus e estar na companhia de Deus. E hoje, pela bondade e pelo amor de Deus, nós também temos esta liberdade, vamos dizer assim, temos esse privilégio de poder estar em comunhão com Deus novamente. Nós podemos conversar com Deus e, através da sua palavra, podemos entender o que Deus está falando conosco e nos orientar a cada dia, a cada momento, até a volta de Jesus. Aqui nós temos o conceito importante da lição, que quando nós afirmamos que tudo que existe foi criação de Deus, estamos expressando a fé e a confiança nele. Pela fé, entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que o que se vê não foi feito do que é aparente, conforme Hebreus capítulo 11, verso 3. A doutrina da criação aponta para a redenção. A criação e redenção são duas doutrinas que não podem ser separadas. A Bíblia, no início, fala a respeito da criação. Gênesis capítulo 1, verso 1 e Apocalipse capítulo 22, 1, termina afirmando a nova criação que será consumada em Deus. Então, nós fazemos parte dessa nova criação. Por quê? Porque quando Adão pecou, é sabido que toda a criação, a partir de Adão, ficou debaixo da opressão de Satanás, ficou sujeito a Satanás, e agora o salário do pecado é a morte, porque Deus, quando alertou Adão lá no Éden, não no paraíso, lá no Éden, o Senhor disse: olha, de todas as árvores que existem no Éden, você pode comer, de todo fruto você pode comer, mas do fruto do conhecimento
do bem e do mal, você não pode comer. Porque no dia que você comer desse fruto, certamente morrerás. Então o inimigo aproveitou o gancho. Como não podia bater de frente com Adão, ele procurou a mulher por ser uma pessoa mais maleável, vamos dizer assim, no sentido de conquistá-la. E ele não negou que não morreria, mas ele colocou ali uma interrogação, pôs um adendo. Ele disse: não é bem assim. Pelo contrário. Então ele tirou fora todo o prejuízo que a morte poderia trazer e colocou o ponto principal, que era conhecimento. Os vossos olhos se abrirão e vocês passarão a ver agora igual a Deus. Vocês vão saber distinguir o bem do mal e etc e tal. E diante daquela curiosidade, Eva toca no fruto e come e dá ao seu marido. E aí, a partir daí, a morte então passou a reinar, né, no planeta. E por conta disso, todos os descendentes de Adão passou a ter esse vírus, essa bactéria mortal que leva a pessoa à morte. No entanto, como Deus ele é onisciente e onipresente, Deus sabia que ia acontecer isso. Então Deus já trabalhou num projeto de redenção para o homem. E foi exatamente através de Jesus que nós fomos resgatados dos nossos pecados, apesar do nosso corpo físico estar sujeito à morte física. Contudo, o nosso espírito hoje, ele se torna imortal. Nós não morreremos espiritualmente falando, porque recebemos do Senhor o antídoto que mata o veneno, né, dessa morte eterna, dessa morte espiritual. E o nosso corpo físico, depois que tombar na sepultura e na volta do Senhor Jesus, independente de quantos anos ainda venha a durar, né, ou séculos, o importante é que naquele dia, segundo o que o Senhor Jesus nos garante, ele nos ressuscitará e o nosso corpo será novamente, sairá glorificado. Eu serei eu, você será você. Não vai ser uma pessoa diferente, mas você vai ser exatamente como você é, com um detalhe: sem o estigma da morte e das doenças. Você não terá mais alejo físico, você não terá mais nenhum tipo de enfermidade. O seu corpo vai sair perfeito e glorificado e vai viver por toda a eternidade com o Senhor. Então, nós somos e fazemos parte dessa nova criação. Aleluia. Porque Deus, o desejo de Deus é a restauração de todas as coisas. De todas as coisas. Infelizmente, muitos não acreditam e não vão passar por essa restauração porque eles não creem. Porque a salvação é pela fé. E nem todos acreditam e nem têm fé para receber. Mas somos responsáveis por pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, como nos orienta o apóstolo Paulo. Nós cristãos cremos pela fé nas Escrituras Sagradas, que diz que o mundo foi formado pela palavra de Deus, pela sua sabedoria, para a sua glória. Diz ainda: a criação é um tema fundamental da fé cristã, pois afirma que Deus criou todas as coisas do nada. O universo não existe desde toda a eternidade. Ele passou a existir num instante determinado. Este é o ponto comum. Deus trouxe o universo à existência. Então, como eu tinha já falado a princípio, antes de existir a eternidade, o Senhor já existia. Então Deus, num determinado momento, Deus cria o universo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Os céus e a terra refere-se ao universo organizado e adornado que conhecemos. O mundo espiritual teve a criação anterior. Deus organiza todas as coisas, visível
imaterial. E quando Deus cria o homem, a sua imagem e semelhança, Deus sopra no homem o fôlego da vida. O homem tornou-se alma vivente, tornou-se espírito. Quando o texto diz que Deus não habita em casas feitas por mão de homem, Deus está dizendo que o universo não é capaz de comportar ele, de suportar ele, devido à sua glória e à sua grandeza, mas ele habita na casa que ele construiu, que sou eu e você. Paulo diz que nós somos edifício de Deus, casa de Deus, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Então, o Espírito Santo, Jesus e Deus é a mesma pessoa. Não existe divisão, não existe três pessoas, né? Existe Deus. Hoje o Espírito Santo de Deus habita em nós. Então, essa morada, o nosso espírito, é a casa de Deus. Podemos fazer o melhor e o maior edifício, com toda a riqueza, com todo o luxo que possa se imaginar. Deus não vai morar ali, porque é a morada que Deus habita, é eu e você. Amém? Um outro ponto diz assim: o poder da palavra de Deus está bem claro. Quando ele apenas fala e tudo acontece. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito da sua boca. Não tenho que contestar ou questionar. A palavra de Deus é soberana sobre tudo e todos. O que o texto aqui está dizendo, conforme o Salmo 33 e verso 6, é que todos os exércitos de Deus, e aqui nós estamos falando de anjos, foram criados pela palavra de Deus. Aleluia. Irmão, imagina que nós somos a coroa da criação de Deus, porque foi o único ser no planeta Terra e em todo o universo que Deus usou as próprias mãos para fazê-lo do pó da terra. Então, irmãos, nós somos menores do que os anjos em poder, mas somos maiores do que eles porque nós levamos em nós a essência de Deus. Deus habita em nós. Por isso que o inimigo, ele tem uma raiva muito grande de você, e de mim também, e de todos nós. É por isso que o inimigo tem trabalhado no decorrer dos anos, né, dos milênios, para destruir a imagem de Deus. Quando você olha para esse mundo e vê as coisas tudo virada de ponta cabeça, essa mudança, essa ideologia de gênero e tantas coisas, né, horríveis que têm acontecido, isso é um trabalho do inimigo para poder deturpar, para poder mudar aquilo que Deus criou e aquilo que Deus mais estima, que é eu e você. Ele quer desconfigurar aquilo que Deus criou. Por isso que nós precisamos ter cuidado com a nossa vida espiritual. Precisamos lutar contra o pecado, contra a vaidade, contra tantas coisas. É por isso que nós precisamos, como já dissemos em lição anterior, sejamos santos, porque o nosso Deus é santo. E essa comunicação, essa comunhão que nós temos com Deus, ela só é possível se nós estivermos alicerçados na palavra de Deus e no centro da vontade de Deus, como disse o Senhor Jesus lá no Evangelho de João, guardando os mandamentos do Senhor. Aquele que guarda os meus mandamentos, diz o Senhor Jesus, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai. E aí eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, é isso que nós precisamos entender. O inimigo está fazendo ainda com aquelas pessoas que não conhecem a Deus e, por outro lado, às vezes até já ouviu falar e conhece até a Deus, mas não quer compromisso com Deus. Então o inimigo tem trabalhado de uma maneira, sabe, terrível, escravizando e
desconfigurando aquilo que Deus criou. Deus criou macho e fêmea. Deus não criou um macho e fêmea. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. Então não cabe nenhuma outra vírgula que possa dizer que a mulher vira homem, que homem vira mulher. Então isso é coisa do inimigo. É o inimigo trabalhando para destruir a imagem de Deus, que é representada por nós. O terceiro ponto diz: e viu Deus que a luz era boa. A luz representa a ausência de escuridão e denota a essência de Deus, porque Deus é luz e representa a perfeição do seu caráter. Então nós vemos aqui que Deus, quando disse haja luz, as trevas desapareceu e a luz brilhou. Hoje o Senhor Jesus disse que nós somos a luz a brilhar nas trevas. Ele disse: eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Então nós somos sal e luz. Quem está nas trevas não quer vir para a luz. Por quê? Porque, como diz lá, as suas obras são mal. Mas todo aquele que abandona o mal e vem para a luz, ele não tem medo de nada, porque ele vai andar na verdade. Então Deus fez a luz, Deus criou a luz, e a luz era boa. E aí Deus chama a luz de dia e as trevas de noite. E aí Deus passa a criar os luminares, a lua para governar a noite, o sol para governar o dia, as estrelas para brilhar à noite. E tudo Deus criou para a sua glória. Depois nós temos aqui que, diferentemente dos demais seres e coisas criadas por Deus, que foram criados pelo poder da palavra, foi feito a imagem e semelhança do próprio Deus, a partir do pó da terra e recebendo o fôlego da vida pelo sopro divino. E aí eu me referi ao versículo que está lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, que diz: façamos o homem. Foi diferente. E aqui está o ponto principal. Tudo foi criado pela palavra. Haja isso e aconteceu. Haja aquilo e aconteceu. Mas o homem foi diferente. Façamos o homem. Aleluia. Isso é um privilégio. Deus se revela como um ser pessoal que criou Adão e Eva, à sua imagem, conforme o versículo 27, porque ao serem criados à imagem de Deus, podiam se comunicar com ele e também com ele ter comunhão de modo pessoal e admirável. E nós conquistamos isso, irmão. Isso merece um glória. Você tem esta comunhão com Deus. Você hoje tem essa relação com Deus. Hoje você pode conversar com Deus, sabe, de coração aberto. Deus conhece você. Deus sabe da tua seriedade, do teu coração, entendeu? Deus conhece todas as coisas. E Deus tem prazer quando você conversa com Ele, quando você tem essa comunhão com Ele. Porque Deus tem prazer em se relacionar conosco. Oxalá que toda a humanidade tivesse essa oportunidade. Esse mundo seria muito melhor para se viver. Infelizmente, nem todos querem abraçar o Evangelho. E formou o Senhor Deus o homem, Adão, do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A mulher, por sua vez, Eva, da costela de Adão, para que andasse ao lado, de lado a lado, e lhe correspondesse, porque havia acasalamento para todos os animais, mas para o homem não havia. Então Deus faz adormecer Adão, e este tem um sono pesado, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. Então da costela de Adão formou a mulher e a entregou a Adão. Aí está aqui o versículo 18 do capítulo 2 de Gênesis. O Senhor, quando olha para a criação, o Senhor vê que está tudo arrumadinho, tudo conforme ele planejou. Mas quando ele olha para Adão, ele percebe que Adão está só. E aí Deus tem o sentimento. Não foi Adão que pediu uma companheira.
Mas foi o próprio Senhor que teve o sentimento quando disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora, alguém que possa estar do seu lado. Então a mulher, ela não é cabeça e também não é tapete para que o homem pise. Então Deus criou a mulher para que ela fosse a adjutora, alguém que estivesse ao lado do homem para suprir as suas necessidades e tornar, vamos dizer assim, uma equipe, trabalhar em equipe. E foi isso que aconteceu. E aí depois o Senhor diz assim: agora multiplicai e enchei a terra. Deus dá essa ordem para Adão, porque assim como as criaturas que Deus criou podiam, gerar filhos e encher a terra, Deus também deu essa competência ao homem e à mulher. Mas ao passar do tempo, nós temos visto hoje os movimentos feministas, não tenho nada contra, eu acredito que muitas coisas são válidas no que diz respeito à igualdade, no sentido de trabalho e outras coisas, mas no particular da convivência, da comunhão como marido e mulher, a mulher sempre, pelo que a palavra de Deus preceita, ela sempre será submissa ao seu marido. A mulher, ela tem que reconhecer o seu papel. E a palavra de Deus diz que Adão não foi criado por conta de Eva, mas Eva foi criada para o Adão. Então ela veio como adjutora. Ela tem muita inteligência, ela tem muita capacidade e ela pode trabalhar ombro a ombro com o seu marido. Mas no quesito submissão, ela sempre será submissa ao seu marido, porque assim Deus o fez e assim Deus espera que continue sendo. Independente das pessoas terem criado leis e movimentos que deturpam um pouco o que preceitua a palavra de Deus. Mesmo tendo sido criado um pouco menor do que os anjos, o homem foi criado como coroa da criação de Deus. Uma elevada honra Deus conferiu aos humanos. Não foi como meros animais, sem raciocínio, sem consciência, nem como um produto de evolução ou do acaso. Então nós vemos aqui, meus queridos irmãos, que nós somos a coroa da criação. E temos um privilégio ímpar, porque apesar de tudo que aconteceu no planeta Terra, no decorrer dos milênios, nós fomos chamados por Deus. E o Senhor Jesus nos aceitou. E hoje nos tornamos filhos de Deus por adoção. Porque o Senhor Jesus diz que todo aquele que o Pai não mandou, ele não consegue vir a Jesus. Mas todos aqueles que o Pai enviou, Jesus recebeu. E nenhum deles se perdeu e nem jamais se perderá. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não criou o mundo por acaso. Ele tinha propósito. Não foi um acidente, nem um estrondo, mas pelo poder das suas palavras e da sua sabedoria, Deus criou o mundo e viu que era bom. Quando Deus criou o mundo, ele tinha razões específicas para o criar. Deus criou o céu e a terra como manifestação da sua glória, majestade e poder. Salmo 119, verso 1. Deus criou tudo para a sua glória. Somos preciosos aos seus olhos. Graças a Deus por isso. Então, meus amados irmãos, Deus abençoe os irmãos. Vamos concluir dizendo que cabe a cada um de nós a responsabilidade de reconhecer que Deus existe. E o fato de ele existir, como é evidente pela criação, nos torna indesculpáveis, porque ele se revelou ao homem em cada detalhe da sua criação. Então nós não podemos de maneira nenhuma achar que o que existe na natureza e no universo foi provocado por uma explosão atômica ou por um Big Bang, ou seja lá o que for. Porque nós sabemos que Deus criou todas as coisas, assim como Deus também nos criou, e nos movemos através dele, porque sem ele nada somos. O corpo que temos, o corpo físico que temos é pó,
é da terra. O espírito que tem em nós, ou o fôlego de vida, é de Deus. No entanto, se analisarmos tudo isso, nós vamos perceber que não temos nada. Mas, como diz aí um corinho antigo, desde criança sabia, quem tem Jesus tem tudo e quem não tem Jesus não tem nada. Então nós temos hoje a vida física, a qual estamos vivendo aqui, desfrutando dela aqui neste plano, e temos também a vida eterna garantida por intermédio e pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou seu sangue e nos resgatou das garras do inimigo das nossas almas. Que Deus em Cristo te abençoe, te guarde, e permitindo Deus, estaremos de volta numa próxima oportunidade. Lembrando a você que tem nos acompanhado, que se inscreva no canal, que deixe aquele like, ele é muito importante, ou dislike, ative o sino de notificação para que todas as vezes que colocarmos algum vídeo novo aqui, você seja notificado. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.